não há canal de televisão, não há programa popular, não há programa de rádio, não há jornal que nesse período do ano não trate exatamente de previsões e principalmente de informações a respeito de como vai ficar o mundo no ano que vem. Nós estamos chegando ao final do ano e Menorá na TV resolveu pela primeira vez na sua história acompanhar o ritmo da carruagem. Nós também vamos falar de previsões e de como vai ficar o mundo. É por isso que nós temos a alegria, a honra, o prazer de receber aqui em Menorá na TV, em primeiro lugar, o João Marcos Cividanes, que é, além de tarólogo, astrólogo. Tudo bem contigo, João Marcos? Tudo bem, Ronaldo. Mais uma vez uma alegria imensa estar aqui com você. Espero que a gente tenha um programa bem interessante. Não tenho a menor dúvida que com a tua presença esse programa vai ser muito mais interessante. Obrigado. Além da tua presença, João Marcos, nós temos também a alegria de receber a nossa querida Maria Farelli, que eu brinco com ela no meu programa de rádio, no Confronto Manchete, chamando-a de bruxinha. É a minha querida bruxinha. Maria Farelli, você que é uma taróloga de mão cheia, cheia dos baralhos, cheia das informações sobrenaturais, eu não sei se são sobrenaturais ou não, você que vai explicar isso. Como é que você vai? E muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco. Para mim é um prazer estar com você, Ronaldo. Muito grande, e de falar do que os tarôs vão dizer para o ano que vem. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Maria Farelli, Pois não. curiosamente, Sim. ou para matar a curiosidade das pessoas, Sim. o que você diria se o tarô, a astrologia e todas as outras circunstâncias que fazem com que as pessoas procurem o desconhecido do futuro ou assentem as suas atuações sobre informações que provêm para o futuro relativas a cartas, astros e circunstâncias dessa natureza? O que é que você diz quando há contradição? Existe a contradição entre o tarô e a astrologia, por exemplo? Não muita. Porque o tarô foi feito em Veneza. Este é o primeiro tarô do mundo. Foi feito pelo padre Giovanni Bembo. E hoje ele está na biblioteca de Nova York. Eu o comprei em Veneza. Este padre colocou astrologia, cabala, deuses gregos e romanos, coisas que estão na Bíblia. Por exemplo, tem a Torre de Babel no tarô, tem coisas cristãs muito poucas, e ele era, me parece, um padre mago, que gostava de magia. Então, astrologia e tarô tem muita coisa em comum. Cada carta tem um símbolo astrológico, uma letra da cabala, ou uma letra do alfabeto hebraico e um número cabalístico. Então eu acho que as coisas vão parecer, as nossas opiniões vão parecer semelhantes. E a sua opinião, querido Cividanes, como você encara a possibilidade de antagonismos entre as mais variadas formas, não de previsão de futuro, porque não é o teu caso, mas as mais variadas formas de leitura do que pode vir a acontecer? Bom, não deixa de ser meu caso, porque também a astrologia ela projeta o futuro, né? Ela projeta os desdobramentos do que está para acontecer. Porque na verdade, Ronaldo, tudo o que está para acontecer ou que já aconteceu se une no momento que nós estamos vivendo.
entende? Ou seja, todas as coisas confluem para um único momento que importa, que é este momento. Eu acho que as pessoas elas perdem muito tempo temendo que algo do passado que elas não queiram volte, né? Ou seja, as pessoas vivem uma angústia do que já passou e do que não pode ser mais consertado, e daquilo que ainda nem aconteceu, que ainda está por vir, sem entender que o que está por vir está nas mãos dela construir. Ou seja, as pessoas, na verdade, eu acho que essa é uma das grandes buscas da atualidade, são justamente o fato das pessoas poderem voltar a tomar responsabilidade sobre a construção da própria vida. Eu acho que a gente tem uma cultura milenar de sempre esperar que um tarólogo, um astrólogo ou alguém diga para você o que vai acontecer. Só que as pessoas com isso, tanto na religião quanto no meio esotérico, acabaram entregando na mão dessas pessoas a responsabilidade da própria vida. Existe sempre uma tentativa de fuga dessa responsabilidade. E eu acho que agora está começando a haver um grande movimento. Começou com algumas coisas, tipo o lançamento do livro Segredo, do Quem Somos Nós. Ou seja, essa ideia, e que a física quântica também começou a corroborar, a ideia de que nós não somos meros espectadores da realidade. Nós co-construímos esta realidade em conjunto com um todo. E que essas artes, né, a astrologia, o tarô, outra forma oracular, é uma forma de ouvirmos o momento. E através da audição perfeita, da escuta perfeita deste momento, a gente começa a se enquadrar dentro deste momento e extrair o melhor que existe dele. E isso é uma tomada de mestria sobre os próprios destinos. E eu acho que essa deveria ser a principal função de todos esses consultores. Pode ser um psicólogo, pode ser um astrólogo, um tarólogo, seja lá quem for. É entender e fazer a pessoa tomar essa consciência desta mestria. Muito bem. Ô Maria Farelli, quando é que você, na tua vida, foi arrebatada por essa atividade de previsões do futuro através do tarô? Bem, eu não tinha absolutamente nada com isto. Eu estava na Faculdade Nacional de Filosofia, no primeiro ano, precisava de um emprego. Fui trabalhar na revista O Cruzeiro. Meu chefe de reportagem, o Biratã de Lemos, um dos maiores jornalistas que eu vi na minha vida, me jogou na área da macumba. E eu era uma pessoa de esquerda e eu não acreditava nessas coisas. Então, eu fiz a primeira reportagem sobre macumba, um culto que não existe mais, o Molocô. Ele adorou. Aí ele me jogou de novo. Eu fui fazer Chico Xavier. E eu fui fazer Zé Arigó, que recebia um tal de Dr. Fritz, e agora todo mundo usa o nome e sobrenome Fritz. Aí fui fazer, não estava acreditando. Tenda Mirim, que tinham 36 filiais. Quando eu estou entrevistando o tal do Caboclo Mirim, me deu uma tonteira, eu dei uma cabeçada nele e falei, Jadelê Sabartolê. Aí eu pensei, fiquei maluca, que língua é essa que eu estou falando? Era romanó, a língua cigana. Então eu comecei a estudar os ciganos, lancei o tarô, comecei a melhorar de vida, melhorei muito, corri o mundo. Fui a Jerusalém, ao Cairo, à Etiópia, só não fui na Rússia, na China, no Japão e na Coreia e no Polo Norte, com o meu baralho. Então eu encontrei um caminho, mas eu nunca pensei que fosse o meu caminho. O meu caminho eu queria ser poetisa, escritora, mas eu já joguei para pessoas que vocês nem podem imaginar, políticos, pessoas que são da igreja evangélica, artistas, mas eu tenho trabalhado muito e tenho ganho a minha vida com as minhas cartas e com meus livros. Que livro ganha muito pouco, o escritor. Agora, me diga uma coisa, já que você tocou nesse assunto, você tem ganho a tua vida com o teu baralho. E as pessoas para quem você abre o baralho, tem ganho ou tem perdido tempo com você? Muitas vezes ganham, porque às vezes chega uma pessoa que diz, Maria Helena, eu quero me matar. E nós trabalhamos igual um psicólogo.
Aí eu pergunto, por que você quer se matar? Aí eu começo a jogar e eu levanto aquela criatura. Por que ela tem que se matar? Por que ela tem que chorar? E não é só a mulher que chora. O homem chora por amor, muito na minha sala. Então o nosso trabalho é igual de um psicólogo. Nós temos que ajudar as pessoas a sair dali feliz. Isso é um trabalho que eu venho fazendo há 52 anos. Cividanes, você deve ter... Quem olha uma radiografia, o médico que olha uma radiografia, ele vê o que está dentro do corpo do paciente dele. Você, quando joga aí os teus dados no computador para abrir o mapa astral de alguém, você está fazendo uma radiografia, eu não sei como colocar isso corretamente. Uma radiografia do futuro, dos passos da pessoa, ou das decisões que a pessoa precisa tomar, ou do caminho que a pessoa pode seguir, ou de vários caminhos que ela tem que escolher. Quando apareceu isso para você na tua vida? E de que maneira foi que você foi se aprofundando? Olha, Ronaldo, eu desde muito criança, mas muito criança mesmo, 3, 4 anos de idade, eu já tinha um hábito assim, muito legal de olhar para o céu. Sempre gostei muito do céu. Assim, eu tenho ascendente lua em Sagitário e as distâncias, o céu, tudo isso sempre me fascinou muito. Né? Então, tanto que a primeira profissão que eu quis ter na minha vida foi ser astrônomo. Né? Eu cheguei a me corresponder, fui astrônomo amador, tive telescópios, tinha o projeto de ser, né, um astrônomo mesmo. Só que aí eu comecei a me interessar pelo ser humano. Né? Eu comecei a me interessar pela questão humana. Eu também, desde muito cedo, estudei filosofia, sociologia, história. Né? Então eu sempre tive uma grande fascinação pela condição humana. E por volta dos 15 anos de idade, né, até por algumas coisas que na vida da gente não encontra muita explicação racional, a gente começa a buscar uma explicação no metafísico, né? No espiritual, em outras áreas. E aí a gente começa a encontrar algumas respostas que a gente não acharia no plano simplesmente material, o plano das ilusões, né? Das percepções apenas físicas, né? Aparentes. Né? E aí a gente começa a ampliar um pouco a consciência que a gente tem sobre essa realidade que a gente vive no cotidiano. Né? E aí eu comecei a estudar astrologia e tarô de uma maneira autodidata. Né? Agora em janeiro eu vou completar 20 anos de trabalho. E nisso eu comecei a me expandir até que num belo momento, quando a gente menos espera, a gente está trabalhando profissionalmente. Né? E isso, como eu disse, já vai fazer 20 anos e para mim tem sido assim, uma grande realização, porque quando a gente olha o mapa, a gente não está olhando, assim, é uma coisa muito bacana que a gente olha a pérola que a pessoa tem. A gente olha e de cara a gente vê o melhor. A gente vê aquilo que são os grandes talentos, os grandes dons. Porque quando a gente olha um mapa, a gente está vendo o quê? A gente está vendo a função dessa pessoa no mundo. O que ela veio fazer aqui? Como ela se encaixa nessa sincronicidade? Porque o que é mais fascinante na natureza, o que é mais fascinante dentro da coletividade, é que tudo tem uma função muito bem ordenada. Só quem não queira ver, sinceramente, é que não vai ver, porque as coisas são muito bem equilibradas. Acho que várias linhas, psicólogos, Jung mesmo falou muito sobre isso, sobre a questão da sincronicidade. Então isso é uma forma da gente olhar como essa pessoa se enquadra nesta coletividade, como ela se funde dentro do mundo, como ela se realiza e o melhor de tudo, o que ela tem de melhor para oferecer nesse mundo. E assim, o que a gente analisa numa consulta é o quanto ela se aproximou ou se afastou desse melhor. E o que isso trouxe de frustrações na vida dela. E qual é o caminho de volta? O que a gente tem que fazer para voltar a esse caminho ideal? Ô, Cividanes, a maioria das pessoas falha, ou ao contrário disso, acerta o seu caminho. Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas joga fora o seu potencial. É isso que te parece também?
É porque, como a percepção da gente é muito voltada para a matéria, né? Muito voltada para a aparência e principalmente para o ter, né? E não para o ser, o que acontece? Quando a gente fala em ter, a gente não fala só no material. Eu acho que muitas pessoas se apegam muito aos seus papéis, ao que são, ao que deixaram de ser, né? E o ego começa a falar um pouco mais alto do que o espírito. Eu acho que quando eu estou atendendo as pessoas, eu não estou mudando ninguém, sabe? Não sou eu que mudo o outro. O outro tem todo o potencial. Porque, a princípio, se eu não acredito que aquela pessoa que está na minha frente ela é dotada de inteligência, de liberdade, de plenas escolhas, eu acho que, em primeiro lugar, eu nem preciso trabalhar com essa pessoa. Porque eu não vou fazer nada de útil por ela. Porque enquanto eu acreditar que ela precisa de um tutor, de um astrólogo para ela decidir o que é melhor, não é essa a função de um consultor. A função de um consultor é dar a essa pessoa a consciência, em primeiro lugar, das escolhas que ela fez ao usar esse mapa que ela tem. Que essa é a primeira leitura. A primeira consulta é entender como ela usou isto aqui. Que conjuntura ela viveu para tomar essas opções. Né? E o que ela trouxe como consequência até o presente. A primeira consulta é uma retomada desta trajetória. Como ela construiu. E como ela poderia ter construído isso. Como ela poderia não, que eu acho que é a opção que ela fez. Então acho que fica uma coisa meio retórica e meio inútil ficar remoendo em cima do que já foi feito. Mas entender quais foram essas opções, as suas motivações e principalmente dar a esta pessoa a opção de transcender a realidade que ela construiu. Ô Farelli, Oi. por que existe tanto mau caráter nesse mundo, hein? Sempre existiu. O mundo, no mundo há criaturas boas, que acreditam em Deus e que acreditam no próximo, que ajudam o próximo. Mas eu acredito que, há uns anos para cá, o mundo piorou muito. As pessoas estão malvadas. Tem mãe jogando criança pela janela. Tem pessoas se matando aí, matando todo mundo, entrando na casa dos outros, matando todo mundo. Isso, para mim, nós voltamos à Idade Média. Nós estamos numa Idade Média tecnológica. E, só que na Idade Média, houve a peste negra. Agora nós temos a AIDS. As pessoas usam drogas, as pessoas estão malucas, as pessoas não respeitam o próximo. Ninguém sabe ser mais bom, ninguém se lembra que um dia será julgado. Então eu acho que nós estamos atravessando uma fase muito difícil, muito complicada. Então muitas pessoas vão a nós contando histórias que a gente repete. Eu não entendi bem. Aí a gente vai tentar dizer uma coisa para ela. Por quê? Ela tem que ser feliz. Ela tem que ser melhor, ela tem que entender que ela é uma filha de Deus, ela tem que entender que ela pode ajudar o próximo, ela não pode ser tão egoísta, tão malvada, tão traidora e tão ruim. Então, os tarólogos, os que usam astrologia, que a astrologia nasceu antes, muito antes do tarô, lá na Babilônia. Mas tinham só 5 planetas. Eu jogo tarô há 52 anos. Imagino que eu já ouvi em 52 anos. E muitas vezes eu pude ajudar pessoas. Outras vezes aquelas pessoas não querem ser ajudadas. Elas vão lá pedir coisas ruins. Entendeu? Nós estamos terminando o primeiro bloco de Menorá na TV, que trata exatamente do que é que vai acontecer no ano que vai entrar aí a partir do final de dezembro de 2011. Vamos tratar de 2012. Eu quero saber agora do Cividanes e da Farelli o que é que vai ser do Brasil na questão do mapa astral e na questão das cartas. Você não saia daí porque você vai se divertir, vai se preocupar ou vai se aliviar. Já já voltamos. Oi, hoje quero falar sobre Tzahal, o Exército de Defesa de Israel. Não é à toa que o nome é Exército de Defesa e não as Forças Armadas de Israel, por exemplo. Nós consideramos o Exército como um mal necessário para sobreviver como Estado e como povo, mas não vemos isso como um objetivo propriamente dito.
Seríamos muito felizes se pudéssemos dispensar a existência desse exército e pudéssemos viver em paz com os nossos vizinhos e com todo mundo. Mas, infelizmente, as coisas são um pouco complicadas e temos que manter nossa força militar para existir. Servir o exército é um dever e uma honra de todo cidadão israelense, inclusive beduínos, drusos e outras minorias. Muçulmanos são isentos, porque esse serviço os poria a uma situação muito delicada, mas se querem podem voluntariar, e temos alguns muçulmanos servindo também. Judeus que querem servir sem tomar a cidadania israelense podem vir, servir e voltar a seus países de origem. Porém, o exército de Israel é o único do mundo onde não existe a tradição de obedecer ordens cegamente. Se um comandante dá uma ordem ilegal, o soldado não tem só o direito, como o dever de recusar essa ordem. É dever do soldado ser uma pessoa moral e não cometer atos ilegais. É muito difícil comandar soldados em combate que têm dever de recusar, mas vocês sabem que mesmo com isso somos um exército muito capacitado. O importante é saber que as tradições da justiça e da moral judaica são parte inseparável da vida do nosso exército. Até semana que vem. Parece até videogame, né? Mas não é brincadeira, não. É aqui que a Light monitora sua rede aérea, sua rede subterrânea e suas equipes de campo. É muito investimento para deixar tudo mais seguro. Olha só. A Light possui o maior sistema subterrâneo da América do Sul. É um trabalho de alta complexidade. Além de novos procedimentos de vistoria e do motoatendimento, que tornou mais ágil a verificação de problemas, foi feito também um novo georreferenciamento das redes para controlar melhor o sistema. Será possível saber tudo o que acontece dentro das câmaras transformadoras. O monitoramento será feito através de sensores capazes de medir a temperatura interna e detectar a entrada de pessoas e ainda a presença de gás e água, por exemplo. É um projeto único no mundo. Até o fim de 2011, 1.170 câmaras serão monitoradas. 1.000 já estão com sensores instalados. Isso traz mais qualidade e segurança para toda a população. Toda essa tecnologia vai melhorar o serviço e ainda ajudar a detectar qualquer problema muito mais rápido. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer. E a Light trabalha sem parar. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900, 3213-7900. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. João Marcos, tem muita gente por aí dizendo que o mundo vai acabar em 2012. Isso não é a primeira vez que acontece. Para mim, o mundo acaba para quem morre. Todo dia o mundo acaba para muitas pessoas. E, além disso, existem episódios que fazem com que o mundo acabe para muita gente ao mesmo tempo. Basta a gente voltar ao Brasil do começo desse ano de 2011, o que aconteceu aqui na Serra do Rio de Janeiro, desastres ecológicos em várias partes do mundo no começo do ano, chuvas intensas até hoje, chovendo em várias partes do mundo, e se a gente for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver a tsunami do Japão, aquela onda fantasmagórica que aniquilou um país grandioso como é o Japão, país que eu já tive a oportunidade de estar presente nele, conheço bastante bem. Eu pergunto a você, o que diz o mapa astral do Brasil para 2012? Certo, Ronaldo. Primeiro vamos falar num plano mais coletivo, né? Eu estou falando sobre essa história do fim do mundo. Eu acho que todo mundo quer que finalize o que não serve mais. Todo mundo quer que finalize o que faz sofrer, o que limita. Eu acho que tem um fator muito psicológico nisso e um fator de inconsciente coletivo mesmo. Então, a gente já viveu essa
esse frenesi do apocalipse várias vezes na história da humanidade. Essa não é a primeira nem a última vez que a gente vai viver. Vai ter sempre alguém pronunciando o fim do mundo. Porque você imagina, o ano 1000, por exemplo. O ano 1000, as pessoas desconhecem a grande pantomima que era o apocalipse, o fim do mundo. Se teve grandes mobilizações e numa sociedade com muito menos acesso ao conhecimento, muito mais ignorante, muito mais manipulado. Então o medo era muito mais forjado, né? E você via um sistema de mundo onde você poderia morrer por causa de uma grande epidemia, você poderia morrer porque uma tribo bárbara invadiu e matou toda a tua aldeia, estuprou tua família inteira, matou todo mundo. Um sistema de analfabetismo, 99% da população analfabeta. Quer dizer, então um sistema de mundo com condições de higiene assim, subhumanas. As pessoas só tomavam banho uma vez por ano e as doenças proliferavam de uma maneira super rápida. Então, qual pessoa em sã consciência não gostaria que esse mundo terminasse? Só que as pessoas não têm essa coragem de assumir esse prazer de ver isso tudo terminar e de imaginar algo novo. Então projeta para o mundo a ideia do apocalipse, a ideia do fim, né? Porque esse é o grande término do que a gente não quer mais, que é o desejo subliminar da transcendência, né? Transcender o que limita, né? Então o que eu vejo realmente agora é uma coisa que eu já venho falando algumas vezes, até nós conversamos isso em outros programas, é que a gente está vendo realmente um sistema que pela primeira vez na história da humanidade, né, eu discordo um pouco que a gente esteja na Idade Média, porque eu acho que nunca houve uma consciência coletiva como acontece agora. Nós temos uma possibilidade de raciocinar de maneira global, olhar as coisas de maneira global, conversar com a pessoa da Índia, da China e dos Estados Unidos ao mesmo tempo, e se ter um consenso coletivo sobre os rumos que o mundo pode tomar. Ou seja, a famosa história dos 99%, né? Que é da ocupação de Wall Street, como está acontecendo agora. Isso não é um movimento ingênuo, não é um movimento de modismo, isso é uma coisa que está surgindo por um clamor de transformação. Ou seja, porque está se vendo pela primeira vez que o modelo que foi assumido desde a Revolução Industrial é suicida. Está matando a sociedade a cada dia, está matando valores, está matando as relações, está matando a economia, está matando a natureza e vai matar a humanidade se continuar desta maneira. E pela primeira vez as pessoas estão tendo que se unir para conversar sobre isso. Porque isso não é um boato, isso não é um modismo. É algo que especialistas há muito tempo já estão dizendo, já estão alertando. Só que as consequências estão chegando agora. Então eu acho que dentro dessa perspectiva de Ano Novo Astrológico, né, a gente vê dois acontecimentos logo no início do ano, que é a Lua conjunta Urano, né, e o Sol conjunta Plutão. Nós estamos falando sim de uma necessidade de uma grande transformação. A primeira transformação é no inconsciente coletivo. É nesse movimento da cabeça das pessoas. Ou seja, segundo delas se responsabilizarem, cada um se responsabilizar. Hoje, há 20 anos atrás, Ronaldo, quem é que se preocuparia em deixar sua torneira fechada? Quem é que se preocuparia em usar menos luz? As pessoas viviam um progressismo alucinado e que tudo iria para um caminho maravilhoso e que a tecnologia traria para a gente os melhores benefícios possíveis. Viva o capitalismo, viva o consumo, todos serão felizes consumindo e produzindo. E hoje a gente está vendo que isso levou a gente à derrota. Isso levou a gente a um individualismo sem precedentes na história da humanidade. E que isso está matando o planeta. E agora a renovação ela vem exatamente disso. Sofreremos as consequências sim. Eu acho que grandes ajustes na natureza serão necessários. Sabe, a gente vai viver alguns cataclismas, alguns problemas pelo desequilíbrio no sistema como um todo, que isso é uma reação natural, né, do próprio planeta em si. Mas a principal renovação é a renovação da consciência.
E isso num plano coletivo é sem precedentes. Isso é mudança de paradigma. E no Brasil, né, a gente vê assim umas coisas bem importantes. Por exemplo, eu acho que está começando a se chegar a um consenso também sobre a reforma das instituições. Nós estamos chegando agora a Saturno em Libra, né? Ele está transitando já para Escorpião na Casa 9 do Brasil, já que eu uso o mapa da República, que é o mapa que eu digo que o Brasil é um país muito escorpiano, em todos os sentidos. Tudo é muito decidido debaixo dos panos, tudo foi decidido nas elites, nos acordos. O Brasil não foi um país construído democraticamente, como se quis dizer até hoje. O Brasil, na verdade, só está vivendo uma democracia de 20 anos para cá. Porque sempre vivemos em regimes autoritários. Sempre vivemos numa decisão de elite. O povo nunca foi, de fato, convidado a participar disso. E agora a coisa está chegando a um ponto de tamanha degradação, né? E é uma degradação institucional. Né? Nós estamos falando de uma crise institucional. Ou seja, chegou um momento que as instituições públicas nesse país chegaram a um nível tão grande de atropelo, né, de vícios organizacionais, de vícios de poder, que nós estamos sendo obrigados a criar uma comoção para que isso mude. E o próximo ano a gente vai ver isso acontecer de uma maneira muito pesada. Tá? Tanto no mapa do Lula quanto no mapa da Dilma, a gente vê uns desafios muito sérios. Tá? Inclusive eu poderia até arriscar dizer que a Dilma ela vai enfrentar problemas até na manutenção do mandato dela, se ela continuar nesse sentido. Porque ela está governando de uma maneira técnica, né? Ela é uma pessoa técnica, é uma pessoa dura, né? Uma pessoa que ela tem problemas em gerir dentro de uma flexibilidade do lado humano, porque ela tem uma cabeça de técnica, né? O mapa dela diz muito disso. Só que ela vai tomar atitudes que são muito impopulares, tá? E que vão desagradar não só dentro do país, mas vão desagradar fora também. E isso vai começar a gerar uma tensão muito grande, onde cada retrocesso ou cada decisão que ela tome vai reverberar de uma maneira muito negativa. Mesmo que ela faça o certo vai ser algo desagradável. Entende? Então, eu acho que muita coisa vem à tona. Números que podem ter sido... Eu estou dizendo exemplos, não estou dizendo nem que esteja acontecendo isso. Mas números que possam estar sendo manipulados, dados que podem estar sendo passados de uma maneira e vão ser passados de outros, escândalos que vão pipocar assim, num nível muito grande, sabe? Só que agora é uma coisa que vai chegar muito perto dela. Sabe? Vai chegar mais perto do que já chegou. E isso vai ser um motivo aí de grande preocupação. Muito bem. Tá vendo? O negócio não é mole, não. Eu acho que a Dilma quer botar o Brasil nos eixos. É a leitura que eu faço do mandato dela. A Dilma não é o Brasil. O Brasil é muito maior do que a Dilma, muito maior do que cada um de nós. O Brasil é um coletivo de circunstâncias que nós amamos e queremos bem e esperamos que saia dessa. Farelli, o que você vê aí no baralho com relação ao Brasil? O Brasil vai perder no pif-paf ou vai ganhar? Essa história que foi lançada no ano 1000, o milênio, que Joaquim Fiore foi um dos que falou sobre isso, e a Igreja Católica, diziam que vinha isso daqui. E que isso vinha cercado de demônios. As pessoas foram para dentro das igrejas e se mataram. Só que o ano 1000, nós não éramos o ano 1000, porque um Papa mudou o calendário. Nós não estamos em 2012. Mas vamos imaginar que nós estamos em 2012. O número será o número 5. O número 5 é o grande sacerdote. Então será um ano de muita religiosidade, que as pessoas estarão muito ligadas na religião, de guerras por religião, porque um acredita numa coisa, o outro acredita na outra. Essas guerras virão, sim. E haverá também muita morte. Será um ano muito difícil. 2012, que não é 2012, mas vamos dizer que seja,
da Cabala 5. E tem o 2, que é o grande sacerdote, na Cabala 5. E tem o 2, que é a sacerdotisa ou a papisa, uma lenda da Idade Média de uma mulher que virou papa. Isso nunca existiu. Então, em verdade, a papisa, eu vou dizer que seja a Dilma, tá? Ela vai ter uma verdadeira guerra. Por quê? Primeiro que ela é mulher, mas o ano 2012, se for 2012, é o ano feminino. E as mulheres terão grande importância este ano, farão grandes coisas. E a Dilma vem lutando contra uma porção de coisas. Ela está varrendo a casa por enquanto, mas ela chegará a locais importantes, porque ela já tirou muita sujeira e ela, como uma dona de casa, está varrendo a casa. Agora, eu desejo que a Dilma tenha sucesso. Agora, acho que o Brasil é um país incrivelmente maravilhoso, que dá fruto o ano inteiro, de pássaros, de água, de petróleo, de ouro, mas que o brasileiro não tem a mínima noção de valorizar o seu país. Ele precisa ser, como foi a Revolução Francesa, tirar os que não servem, tirar pessoas que atrapalham e fazer do Brasil um país de gente boa. Eu acho que isso vai começar em 2012. Não um Armagedon, uma grande mudança. Olha só, minha gente, tomara que sim, porque toda e qualquer mudança que venha para o bem é o que cada um de nós espera. Eu tenho certeza absoluta que o meu pai pretendeu deixar um mundo melhor para mim, assim como o pai dele pretendeu deixar um mundo melhor para ele. E, obviamente, é aquilo que eu quero fazer em relação aos meus filhos e sei que os meus filhos querem fazer em relação aos meus netos. Então, qualquer mudança que apareça para o bem será, obviamente, aplaudida. Não saia daí, porque agora nós vamos entrar um pouco mais fundo em previsões que eu vou pedir aos meus companheiros de programa que façam, relativamente a questões mais objetivas. Não saia daí, porque de repente você vai descobrir que o Flamengo vai ser campeão brasileiro no ano de 2012. Quem sabe? Rosângela Santos. 8 horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Eliezer, 8 horas de trabalho diário nas obras da Transcarioca. Rosângela Santos, campeã brasileira dos 100 metros rasos. Eliezer está abrindo caminho para o BRT, que será o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Rosângela Santos, medalha de ouro no PAN 2011. 100 metros é mole, quero ver fazer 39 quilômetros. A Transcarioca é um dos grandes projetos da cidade olímpica. O Rio mais desenvolvido e integrado. Gente Salais, no cidadeolímpica.com. Prefeitura do Rio, sempre presente. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Farelli, tira uma carta relativa à democracia no Brasil. Essa circunstância, esse sistema, ele se manterá? Ou você acha que, pelo teu tarô, nós vamos ter problema com a democracia? Se manterá, mas vejam, 2 armas, 2 flechas. Isso é do tempo que havia os templários, cavaleiros do rei Arthur. Isso aqui é guerra, é briga. Terá que ser muita briga política para manter a democracia no Brasil.
Cividanes, qual é a sua opinião sobre esta questão? Ok. O Brasil sempre foi um país que nunca esteve acostumado ao conflito. Ou seja, as coisas aqui sempre foram decididas de forma vertical, né? Ou seja, uma elite que impôs sobre a maioria o que queria que fosse feito. E eu acho que há muitos anos, assim, se a gente for estudar a história da política no Brasil, né? Desde o iniciozinho dos anos 30, quando acho que duas correntes começaram a bater muito de frente uma com a outra, né? A gente poderia falar em PTB e UDN, né? Aquela velha história entre um modelo neoliberal, que a gente pensa que começou agora, né? Mas o neoliberalismo ele já vem sendo discutido desde o fim dos anos 30, é uma vertente já muito poderosa, que vem tentando a hegemonia há muitos anos, inclusive no Brasil, né? Pouca gente conhece Carlos Lacerda, né? Mas Carlos Lacerda dialogou muito com os neoliberais e defendia os interesses neoliberais no Brasil, né? E nós sempre vivemos nos bastidores do poder, sem que o povo soubesse uma grande luta entre essas duas vertentes. Uma vertente progressista e uma vertente neoliberal. Né? E o neoliberalismo ele sempre defendeu fatores como o homem é egoísta por natureza, o homem é individualista por natureza, o homem só faz o bem quando lhe interessa. Ou seja, é uma corrente bem pessimista de sociedade. E hoje a gente tem certas coisas acontecendo no Brasil, por exemplo, as coisas estão começando a ser discutidas, trazidas para a tona para haver briga, sim. Quando a gente fala que o Brasil é um país racista, sim. É um país homofóbico, sim. É um país excludente. Então é um país que pode dizer que é uma sexta economia do mundo, mas é um dos países mais atrasados em termos de distribuição e justiça social. Né? Isso é inconcebível para um tempo que nós estamos vivendo. Né? A gente vê realmente, há uma perspectiva de correção disso, que vai ter que passar por muitos sacrifícios, porque toda uma estrutura política, sociopolítica, que foi montada para existir dentro dessa correlação de forças, e que a gente sabe que desmontar essa correlação de forças não é uma atitude mágica que vem do poder, mas é uma atitude que muda com o tempo, com a educação, com a mudança nas estruturas culturais da população. E isso é uma coisa que demanda tempo, demanda paciência. E agora a gente está vendo essas coisas eclodirem, essas coisas virem à tona, a brigar. A gente vai ter muita briga. Né? Mas são, então você concorda com a Farelli? Só que são brigas para se resolver. Ou seja, é trazer as coisas à discussão para que se haja um novo entendimento. Ou seja, chega de varrer as coisas para debaixo do tapete e fingir que não estão acontecendo. Farelli, você acredita que com esses eventos grandiosos que o Rio de Janeiro vai sediar, e o Brasil também, porque se o Rio de Janeiro cedia, o Brasil cedia, que são a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, as tuas cartas dizem que nós vamos fazer feio ou bonito? Muito bonito. Em verdade, quando eu trabalhava no Jornal Dia, e ele falou do Carlos Lacerda, eu trabalhava junto do doutor Chagas Freitas. E nessa época vieram ingleses para cá. O que aconteceu? Pegaram os mendigos todos e jogaram no Rio da Guarda, para os ingleses não verem mendigos pela rua. Então o que está se fazendo, essa movimentação nos morros, isso tudo, é por causa das Olimpíadas. Depois que passar, será que vão continuar? Será que eles vão limpar o Rio de Janeiro? Ou eles vão deixar voltar? O que o tarô diz? Que volta tudo. É um tempo. É preciso mostrar um Rio de Janeiro limpo, um Rio de Janeiro legal, um Rio de Janeiro sem drogas, um Rio de Janeiro bom. Depois eles vão voltando. Quer dizer que a nossa evolução então é conversa fiada. A nossa evolução, o brasileiro, como lhe disse, não tem a mínima noção de brasilidade. Coisa que o judeu tem. Ele não ama o seu país. Deixa eu agora vou ter que me meter aqui, porque olha só, eu sou judeu e sou brasileiro. Porque o judeu, o fator judaico da minha composição humana
é o fator da minha religião. Sim. Eu nasci no Brasil, sou cidadão brasileiro. Sim. Eu tenho toda a consciência de cidadania e procuro transmitir isso para as pessoas. E eu não descobri isso sozinho, eu recebi isso de alguém. Sim. Recebi isso do pedaço da sociedade com o qual eu interagi até hoje. Minha família, meus amigos, também são muitos deles judeus, outros sim, outros não. Então, quando eu te falo dessa maneira, é porque eu entendo o que você fala, mas provavelmente alguém que está te vendo na televisão pode imaginar que os judeus são estrangeiros no Brasil. Não é isso. É porque o brasileiro tem que amar o Brasil, respeitar a sua terra. Mas por que você então não coloca o judeu no mesmo patamar do católico, ou do protestante, ou daquele que adora uma outra religião? Porque não estão no mesmo patamar. Não, quando eu digo no mesmo patamar, de debate. Porque quando você pega a condição brasileira e você coloca o judeu numa outra condição, o judeu é brasileiro. Esse que nasceu no Brasil, como eu, como meu filho, como meu pai, como meu neto. Compreendo. Mas eu acho que vocês amam Israel. E o brasileiro precisa amar o Brasil, defendê-lo, lutar por ele, porque nós temos água, nós temos ouro, nós temos frutas, nós temos tudo, nós temos pássaros, nós temos um país lindo, imenso, mas que é um país que ele só sabe falar de outras coisas. Farelli, a gente ama o Israel da Bíblia, é o Israel eterno. Mas a nossa condição de brasilidade é fundamental para a nossa existência. Mas o brasileiro não tem, como o francês, então vamos falar do francês. O francês tem uma noção, a França é importante, ele luta pela França. O brasileiro não. O brasileiro, ele quer saber de tomar sua cerveja, de passear, de brigar por causa do jogo. E a política brasileira? E as pessoas que passam fome? E as crianças que estão em orfanatos? Alguém ajuda? As pessoas se preocupam? As pessoas se preocupam em pessoas que ficam na fila de um hospital? Então eu já entendi tudo que você falou e eu acho que a questão é de outra natureza. O judeu, ele se preocupa com a sociedade. Isso. O judeu cuida da sociedade, Isso. assim como ele cuida da sua família. Sim. Mas também não são todos. Isso é um princípio judaico. Tem judeus de ótima qualidade e tem judeus de péssima qualidade. E o francês assim também. como existem católicos ótimos e católicos péssimos. Se você quiser falar no gentílico, naquele israelense que ama o seu país, se você for a Israel, você vai ver quanta gente em Israel é muito parecida com o brasileiro. Bom, você não tem a dúvida nenhuma. Eu passei. Todos os povos que existem no mundo são produzidos, como é que eu poderia dizer? Eles são compostos de gente muito ruim e de gente muito boa. O Israel não é diferente do Brasil. Mas se o brasileiro amasse sua terra, não vendesse a Amazônia, não começasse a fazer coisas erradas, este país ia subir muito. Por quê? Nós temos condições de ser um grande país. O grito do Ipiranga foi uma lorota, foi a maçonaria por trás. Por que não contam isso ao estudante? Falam, foi Dom Pedro que deu o grito de Ipiranga. Foi a maçonaria que deu a ideia. Então, em verdade, uma boa ideia. Uma boa ideia, excepcional maravilhosa. A maçonaria não está numa fase muito boa, mas a maçonaria fez a libertação do negro, fez a independência do Brasil. O Brasil virou Brasil por causa da maçonaria. Mas isso não é ensinado nas escolas. Então, em verdade, o brasileiro tem uma ideia das coisas, mas ele não se aprofunda. É preciso entender o que é o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Quantas tribos indígenas tinha? Por que o Brasil teve quedas? Por que o Brasil teve períodos horríveis? O que você vê aí no teu mapa, ou melhor, não no teu mapa, no mapa de sua propriedade, mas relativo ao Brasil, a respeito do que a Maria Farelli está aqui afirmando? Olha, eu entendi o que ela quis dizer. Eu acho que o judeu, ele tem um senso de comunidade. É verdade. É diferente do nacionalismo. Você sabe o que? Eu preciso esclarecer isso, e eu entendo isso que vocês estão falando. Eu não posso deixar que alguém que está do outro lado da tela aqui, da câmera, que está em casa,
fica imaginando que os judeus são estrangeiros no Brasil. Sim, não Mas é Porque, isso. na verdade, eu sei que a Farelli não quer dizer isso e que você está explicando o que ela disse. Não pode ficar essa dúvida na cabeça da pessoa. Porque a gente está falando de etnia. Né? O que é étnico? Étnico é original, vem da origem cultural, claro. Que vem de um costume cultural de um Tradições determinado e culturas grupo, originais. que vem de suas construções sociais, historicamente determinadas, e que fazem um processo De quantas etnias o Brasil é composto? milhares. Nós somos uma delas. Pois é. Quer dizer, E então, muitas vezes nós não conseguimos, por sermos muito poucos, implementar a circunstância que é mais cara dentro da nossa cultura, da nossa tradição e do nosso costume. É difícil, porque nós temos barreiras. só que o judeu teve uma singularidade nessa história toda. O judeu, durante séculos, viveu apátrido. Né? Ele viveu sem a própria pátria e ele teve que sobreviver enquanto comunidade dentro do país alheio, como estrangeiro. Porque sim. esses países não aceitavam o judeu como Certo. natural deles. Exato. Como o Brasil nos recebeu os nossos antepassados e nos fez brasileiros. Porque eu sou tão brasileiro quanto os filhos de vocês ou os pais de vocês. Ou vocês. Porque a cultura, ela dá Da onde a vem a gente... Farelli? Da Itália. E Da da onde vem o Irlanda. Cividandi? Da Espanha. Da onde vem o Gonlewski? Da Judéia. É isso. O italiano. Se você disser para mim que o não-judeu brasileiro precisa amar o Brasil como muitos judeus brasileiros amam, eu já vou ficar feliz da vida. E eu digo. É isso aí. Agora veja bem, em verdade, o Brasil não tem ainda uma noção de viva o Brasil, vamos lutar, vamos fazer um país grande, vamos guerrear. Não, ele se preocupa mais com farras, com carnaval. Eu também adoro carnaval, sou fundadora de blocos carnavalescos, mas olha bem, o negócio é tomar cerveja, ficar batendo papo no bar. Ninguém se preocupa com o que realmente está acontecendo politicamente no país. Muito Isso bem. vai mudar. Fala, querido, eu cortei tua palavra para dar uma explicação. Você ia dizer que a etnicidade Pois é, dos então... mais variados segmentos brasileiros, e aí? O Brasil, ele teve muita miscigenação, ele teve muita mistura de cultura, ele não teve a bom, chance... né? Isso é bom, mas traz também os seus problemas. Porque o Brasil nunca criou uma identidade. O Brasil não tem uma identidade. Aliás, essa foi uma das primeiras dificuldades da República, foi a construção de uma identidade. Cividanes, o povo alemão sob Hitler procurou a singularidade da pureza. Esse nacionalismo. Isso aí não é bom. Pois é, e é justamente esse extremo oposto que eu não gostaria de ver aqui. Mas Né? isso vai rolar? Não acredito, porque eu acho que até dentro dessa nova ordem mundial, eu acho que não cabe mais esse tipo de governo em qualquer lugar do mundo. A gente está vendo isso abertamente, as ditaduras estão caindo como dominó. Eu, infelizmente, não tenho mais tempo. Então eu vou pedir a vocês que se despeçam dos nossos telespectadores e nós vamos fazer uma nova rodada a partir de fevereiro. Eu vou convidar vocês para voltarem aqui para a gente acabar de alinhavar o que a gente está discutindo aqui. Cividanes, para você as câmeras e os microfones de Menor na TV. Olha, gente, eu, em primeiro lugar, desejando um excelente 2012 para todos. Né? Acredito que o fim do mundo, ele é um fim do mundo que pode trazer um grande recomeço. Né? Um grande recomeço, é o que eu posso desejar, que é um grande recomeço dentro de novas bases. Né? Que as pessoas elas passem a acreditar que elas sim podem construir sua felicidade. Né? E que elas podem sim também, através das suas atitudes individuais, mudar a coletividade. Eu acredito muito na teoria sistêmica, né? Que é uma teoria que diz que quando a gente muda uma coisa, um aspecto, que seja a batida da asinha de uma borboleta, a gente está alterando toda a ordem. Né? E nós estamos vendo várias borboletas batendo suas asas. E eu acho que isso é o começo, sim, de uma grande esperança de transformação que vai passar, sim, pelos remedinhos amargos,
que eu acho que muitas vezes as nossas opções levam a esses remedinhos amargos, mas que esse próximo ano é um momento de grande esperança. Tá? E é isso que eu posso não só desejar, como revelar que essa esperança está viva, ela está se manifestando e ela vai tomar um poder cada vez maior. Farelli, 10 segundos para você se despedir. Desculpa. Em verdade, as minhas cartas não dizem isso. 2012 será um ano de muita dificuldade, de morte pela água, de confusões, de guerras, de falta de dinheiro, de fome. Mas eu espero em Deus que haja paz e que haja uma melhoria no mundo, porque o mundo está numa confusão muito grande. Está na Torre de Babel, que é uma das cartas do tarô. O mundo está louco e eu desejo que ele fique, não louco, que ele fique mais humano. A vocês, 2012 muito bom. E negócio de fim do mundo é mentira. É isso aí, minha gente. Vocês ouviram com toda a tranquilidade, com toda a clareza, aquilo que eu também ouvi. Muita modificação, muita bagunça, muita confusão, muita falta de dinheiro e muita esperança. E é disso que a gente vive, imaginando que o dia de amanhã sempre será melhor. Eu espero você novamente na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 14 da NET. E certamente você vai poder nos assistir também nos dias em que o nosso programa é repetido. E aqui embaixo você consegue ver os horários e as datas. Nos vemos lá. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, um passeio inédito pela liberdade religiosa em Israel, com entrevista exclusiva com o Mufti de Jerusalém e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Hava